É absolutamente inaceitável, algo pelo qual deveríamos sentir nojo, a ponto de o rechaçar definitivamente das nossas vidas, a experiência de, ao pensarmos em Deus, isso somente servir para nos lembrar dos nossos deveres, dos nossos insucessos, dos nossos erros, conduzindo-nos assim a viver na expectativa do castigo iminente. Muitos vivem dessa forma por terem passado a confundir, num ponto de suas vidas, Deus com o diabo. A suprema obra do inferno na nossa mente, na nossa alma, consiste em nos convencer que Deus não é digno de ser amado em razão dele só servir para nos atormentar. Eu gostaria, a partir de agora, de apresentar 15 características do Deus-diabo. Estou falando sobre aquele conceito de divindade que deveria, repito, causar repulsa em nós. Vamos a elas. Em primeiro lugar, um Deus que pede da sua e da minha vida a prática de bizarrices a fim de que tenhamos as nossas orações ouvidas. Então, só o abençoo se você, durante 10 noites consecutivas, subir a um determinado monte da sua cidade. Só ouvirei a sua súplica, mesmo aquela pelo filho que está enfermo, se você fizer uma peregrinação de 20 quilômetros, 30 quilômetros, um dia inteiro. Aí, quer dizer, você olha para o que está sendo exigido e é levado a dizer: qual é o sentido de amar um Deus que pede de mim o que em nada contribui para a vida? Não transforma o meu entorno, não promove a justiça, o direito. Sabe, não é expressão de amor. É alguma coisa que só me faz perder o tempo. É essa demonstração de amor que ele espera, de fé que ele quer ver em mim? Eu deixar de praticar obras de bondade para me dedicar à prática de sandices? Segundo lugar, segunda característica desse Deus diabo é exigir de nós desempenho para que sejamos amados por ele. Se não vivermos uma vida impecável, que não contemos com o seu amor. Trata-se, portanto, de uma espiritualidade para a qual não há espaço para o conceito de graça, do amor ardente que Deus tem por aqueles que não são dignos desse amor. Então, quer dizer, no Evangelho, nós somos levados a entender, e aqui eu vou plagiar C.S. Lewis, Deus não nos ama porque somos moralmente formosos, mas ele nos torna formosos no caráter, justamente por nos amar. Então, esse Deus, sabe, que exige de nós performance a fim de nos assegurar do seu amor, sabe, é simplesmente o diabo nosso que está nas trevas. Terceira característica desse Deus-diabo: permite que deixemos subitamente de ser seus filhos. No momento, você está convertido, selado com o Espírito Santo, amado, nome escrito no livro da vida. Você foi encontrado arrependido dos seus pecados, crendo ardentemente em Jesus. E aí esse Deus
que não tem nenhum controle sobre a sua vida, percebe que daqui a 5 horas, sei lá, você, 1 hora, 1 minuto, você está para se perder eternamente. E o deixa partir. Seu Deus diabo. Quer dizer, eu me sinto salvo, mas eu não estou salvo. É uma salvação, portanto, pela qual tenho que lutar. O que conta é a minha perseverança, não a perseverança de Deus em me salvar. Um Deus que permite que principados e potestades, sabe, que o mundo, a carne, me arrebatem das suas mãos, não é o Deus do Evangelho que diz: as minhas ovelhas ninguém arrebatará das minhas mãos. Quarta característica do Deus diabo: põe culpa em todos os prazeres da vida. Você está feliz, e lá vem ele lembrá-lo do fato de que com isso você está se corrompendo. Com isso você está se entregando aos prazeres da vida. Que você deixou de levar a fé cristã a sério. Quer dizer, é uma espiritualidade que remove da sua mente a ideia de guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, refrigera minha alma. Leva-me para junto dos pastos verdejantes, para as águas de descanso. Não. Esses prazeres, eles vão dizer, não são manifestações da graça de Deus que refrescam a nossa dura jornada. Simplesmente eles só servem para nos corromper, para nos afastar de Deus, sabe? Militando assim contra a nossa santificação. Então não há espaço para celebrar a boa refeição, não há espaço para celebrar o intercurso sexual com a pessoa que você ama, para o planejamento de uma boa viagem. Ele só está feliz quando o vê infeliz. Esse Deus é o Deus diabo. Repito, não é o Pai Nosso que está nos céus. Outra característica, a quinta característica do Deus diabo, ele chama-nos para uma vida antinatural. Espera de você o que você não pode dar. Você está sem sexo. E ele espera, portanto, que você não tenha desejo sexual algum. Me lembro das Institutas de Calvino, dele relatando o quanto pessoas foram punidas na Idade Média por tentarem viver uma vida antinatural, aceitar o chamado para o celibato, sem terem a vocação para tal. Foram parar em mosteiros, que se transformaram em locais da prática rotineira de aborto. Todos sabem das histórias de mosteiros nos quais foram encontrados fetos, fruto de aborto praticado por gente, diz Calvino, que foi punida pela natureza. Por que punida pela natureza? Porque tentou viver uma vida antinatural. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Você passa por uma tragédia da sua vida, perde um filho, você vai chorar terrivelmente. Sabe? Lá estão Marta e Maria chorando perante o irmão morto, Lázaro. Em nenhum momento Jesus as acusa da prática de incredulidade por serem encontradas chorando, porque ali estavam 2 seres humanos respondendo a pior de todas as dores, como seres humanos respondem, por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Sexta característica do Deus diabo: é indiferente à dor humana. Soberano, onisciente, sabe? Tem futuro, passado, presente, quer dizer, existe fora do tempo, tudo diante dos seus olhos. E, portanto, não se compadece dos que morrem nas guerras,
dos que padecem fome, dos que foram traídos pelo amor da sua vida, por aqueles que estão passando por dores excruciantes em hospital, precisando tomar morfina. Não é o Deus de Mateus capítulo 9 que descreve Jesus da seguinte forma: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse é o Deus que Jesus nos chama para amar. Agora, se esse não é o seu conceito de Deus, se é um Deus que olha para o que está em curso em Gaza, para o que aconteceu com israelenses que foram sequestrados pelo Hamas, sabe? Um Deus que olha para o que está em curso na Ucrânia, de ninguém se compadece? Sinceramente, pedir para eu entrar numa igreja e adorar esse Deus é cobrar de mim o que eu não posso dar. Então essa é uma outra característica do Deus-diabo. É a impassividade, a indiferença à dor humana. Sétima característica. Esse Deus será a exata expressão do Deus que é apregoado por alguns pastores famosos. Quer dizer, do Deus que é a exata descrição feita por determinadas instituições religiosas que funcionam como verdadeiras usinas de neurose. Então se olha para aquele pregador, sabe, que anuncia um Deus de pedra, que não consegue pregar de outra forma que não seja vociferando. Você olha não apenas para o conteúdo, mas como para o modo como a mensagem é anunciada. Você olha para o sarcasmo. Você olha para a jocosidade. Você olha para a impiedade. Lá está ele dizendo: bandido bom é bandido morto. O negócio é jogar na palma e na favela. O Brasil precisa de mais carandirus. Esse país só funciona na base de regime militar. O DNA do brasileiro não presta. O nosso povo só entende a linguagem da força. E tudo isso em nome de Deus. Quando você confunde o Deus de determinadas instituições religiosas e de determinados pregadores, sabe, com o Deus verdadeiro, meu amigo, olha, você é um candidato em potencial para loucura. E vou te dizer, a grande questão do seu divã será como se livrar desse Deus-diabo que entrou na sua vida. Outra característica desse Deus insuportável, do qual nós deveríamos sentir nojo. Meu Deus do céu, é a irresponsabilidade dele deixar nossa vida entregue ao acaso. O que eu estou querendo dizer? Você passa por um sofrimento indizível. E aí vem o pastor, se coloca do seu lado e diz o seguinte: olha, eu entendo a sua dor, mas compreenda que Deus não tem nada a ver com essa perda que você está experimentando. Calma aí. Você consegue imaginar um Deus que se coloca do seu lado e diz: gostaria que fosse diferente? Não pude fazer melhor? Se é Deus, na eternidade, ele saberia, quer dizer, se é Deus, na eternidade, ele sabia de antemão as tragédias que poderiam acometê-lo se sua vida estivesse entregue às forças cegas. Como que ele o cria? Para que você passe por tragédias absolutamente despropositadas. E a ponto dele se colocar do seu lado e dizer: se pudesse, teria feito o mundo melhor.
se não é o Deus da Bíblia? A Bíblia nos fala de um Deus que tem os cabelos da nossa cabeça contados. Um Deus que declara, que cerca a nossa vida com seu exército angelical, de modo que nada toque em nós sem a sua permissão soberana. Outra característica desse Deus diabólico é um Deus que impede recomeços. Você tropeçou, pediu perdão, tropeçou de novo, voltou com lágrimas nos olhos ao altar de Deus, pediu perdão, viveu a infelicidade de tropeçar mais uma vez. Aí ele vira-se para você e diz: chega, acabou. Suas lágrimas não mais me convencem. Estou farto da sua vida. Desista de si mesmo, porque eu mesmo já desisti de você. Olha, sempre que o diálogo for esse, que uma pregação, um discurso, uma ideia qualquer, sabe, for vista por você como algo que o encurrala, que não dá alternativa de vida, não lhe dá, quer dizer, oportunidade de escolha, exceto a do caminho, da autodestruição, não é Deus que está falando, e sim o Deus diabo. Esse conceito da divindade que foi formado pelas trevas entrou na sua cabeça. Você não pode aceitar isso. Por isso que eu disse no início, você tem que sentir nojo dessa espécie de coisa. Por que nojo? Porque essa é a raiz de todo o nosso desencanto com o cristianismo. É isso que torna o serviço a Deus insuportável. É isso que torna a fé cristã um fardo. Os mandamentos de Deus, tal como a Bíblia declara, só não são penosos para os que estão em estado de encanto por ele. Por isso, a minha insistência nesse ponto. Esse Deus demônio tem que ser desconstruído pela boa pregação. Mas tem mais coisa. Tem mais verdades que precisam ser ditas. E eu digo com veemência, porque é duro saber que um número incontável de pessoas vive um número incontável de pessoas que vivem encurvadas, olhando para baixo. Como aquela mulher que vivia encurvada, que foi curada por Cristo, filha de Abraão, mas olhando para baixo. Foi envergada pela instituição religiosa, envergada pela vida. E que precisava, portanto, olhar para o céu, sabe? A fim de divisar a face, luz e dia, de um Pai de amor. Então vamos prosseguir. Olha só. 10º lugar, um Deus que exige que você permaneça numa igreja cujos cultos são insuportáveis e a pregação não alimenta. E a prática é obscena. Que Deus é esse? Se você sair desse ministério, será julgado por mim. Porque eu só posso abençoar a sua vida se você permanecer sob a autoridade desse pastor, que é o meu ungido. Que é a minha resposta para todos os problemas espirituais da humanidade. Mas aí você está ali, sabe, sair de casa e ir para o culto, quer dizer, estar ali é um suplício. Você não consegue oferir benefício nenhum do culto. O culto é só barulho. É um pastor gritando que não fala coisa com coisa, ou então pregando a verdade, como se não acreditasse em nada do que ensina. Como conceber um Deus que pede que eu permaneça numa instituição que visivelmente está falida? A hora que não há mais espaço para reforma. Sim, nós sabemos disso quando Deus remove o candeeiro. Quando Deus retira a sua bênção. Isso pode acontecer, está aí. As Sagradas Escrituras falando sobre a experiência. Olhe, por exemplo, para os textos, as passagens de Apocalipse escritas àquelas igrejas. Sabe? Aquelas passagens que foram dirigidas, fruto de profecias dirigidas para aquelas igrejas. E nas quais é dito que devido ao nível baixíssimo a que chegaram, estavam prestes a perecer
definitivamente, olha as ameaças que Jeremias fez a Israel, dizendo, não tem jeito, sabe? Vocês serão deportados, sabe? Os muros serão destruídos, o templo será profanado. Então você está numa situação dessa. Você olha para a coisa, você diz, todos perderam o juízo. Sabe? Quer dizer, alianças políticas espúrias foram feitas. Sabe? Aqui se condena a ajudar o necessitado. Quer dizer, ser crente aqui é sinônimo de tão somente servir ao templo e trabalhar para os projetos megalomaníacos do pastor. E eu morro num culto que serve mais para entreter os bodes do que alimentar as ovelhas. O que é que eu estou fazendo aqui? Esse Deus diabo vai dizer, fique aí até a morte, perdendo o seu tempo de vida. 11ª característica desse Deus diabo é dar a você uma Bíblia cheia de erros. Sim, ele diz para você o seguinte, olha, eu tenho aqui uma revelação para lhe dar. Aqui está o conteúdo proposicional, verbalizado, do que eu tenho a lhe dizer. Aqui eu me revelo a você, como também o ajuda a ter uma compreensão do universo, do fundamento dos seus valores morais, do sentido da sua existência e do que é necessário para que você se reconcilie comigo e viva uma vida agradável aos meus olhos. Contudo, não fui capaz de lhe apresentar uma revelação inerrante. Você depende agora da expertise dos seus pastores, da sua capacidade, da capacidade desses mesmos pastores estudar inglês, alemão, a fim de que eles apresentem a você o que você deve considerar verdadeiro ou não na minha palavra. Aí eu fico imaginando um pastor desse me convidando para ir para a sua igreja. Para ouvir o quê? O grande árbitro da verdade, ele próprio, que vai dizer para mim o que é atual e o que não é atual na palavra de Deus. O que é fruto de condicionamentos históricos exercidos sobre os autores cristãos do primeiro século e aquilo que eles falaram que pode ser aproveitado. Que é isso? Como crer no amor desse Deus que me vê nesse fundo de poço, no mundo de trevas, e que me apresenta como solução para os meus problemas intelectuais um livro tomado de erros. Outra característica do Deus diabo é um Deus que castiga. O que é o castigo? Olha, eu vou fazê-lo sofrer pelo simples prazer de puni-lo. Eu vou castigá-lo. Embora benefício algum você possa extrair dessa dor. É apenas a sanção penal aplicada sobre o seu pecado. Quando a Bíblia fala de um pai de amor que nos disciplina. Sim, o amor que Deus tem por nós, que é ensinado pela Bíblia, é problemático. Em razão dessa loucura que ele tem por você e por mim, ele não vai dar descanso a si mesmo enquanto não nos vir partícipes da sua beleza, progressivamente. E para isso, ele retira algumas coisas das nossas vidas, acrescenta outras, e nesse processo nós choramos. E pode acontecer dele nos disciplinar, e dele deixar com que colhamos aquilo que nós semeamos. Mas sempre, porque somos filhos, com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos levar ao arrependimento, de nos santificar, e não pelo simples prazer de castigar. 13ª característica desse Deus diabo. É um Deus que pede que você tolere a opressão quando você pode se livrar dela.
Meu Deus, está me vindo tanta coisa aqui à cabeça. Vamos lá. Não gosto do lugar comum, mas vamos a ele. Existe a tal da relação tóxica, do tal do relacionamento abusivo. Existe o fato de que tem gente que se relaciona conosco para nos oprimir. De gente que pode fazer nossa vida adoecer. É claro que nós temos que aprender a nos blindar para tudo isso. Mas acontece de você olhar para uma relação e dizer o seguinte, não tem razão de ser, estou dando pérola aos porcos. Então, eu posso fazer essa aplicação para o casamento, para a igreja, para os relacionamentos eclesiásticos, para as relações trabalhistas, para a relação com o Estado. Se você pode se livrar da opressão, o que o impede de, perante essa perspectiva, se livrar dela? Então, um Deus que pede para que você tolere alegremente a opressão quando você pode se livrar da mesma, não é o Deus revelado por Cristo. Penúltima característica desse Deus insuportável, que deveríamos rechaçar definitivamente da nossa vida de fé. É um Deus que não decretou o fim do mundo. Ah, sim, sim. Se não há um fim do mundo, que ele não exija amor da minha parte. Como pensar, como conceber um Deus santo que está disposto a manter convívio ad eternum, para todo sempre, com esse mundo de opressão, de injustiça, de exploração, de doença, de lágrima, de luto, de morte? É óbvio que haverá um fim. É óbvio que ele vai dar um basta. E por isso a Bíblia está repleta de alusões quanto ao fim do mundo. E essa é a expectativa dos santos. Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem logo. Porque nós ansiamos por ver a sua vontade sendo feita na terra, tal como é feita nos céus, mas de modo cabal, absoluto, perfeito, sem um espaço sequer do universo para resistência à sua santa vontade. Agora, um Deus que está disposto a conviver com isso para todo sempre. Olha, se houvesse apenas uma criança nesse momento fazendo hemodiálise em algum hospital do planeta, já era motivo para nós aguardarmos o fim do mundo, o início de um novo céu, de uma nova terra. E por fim, eu diria, para mim, essa aqui eu deixei para o final, que é o pior de tudo. Seria um verdadeiro demônio, um Deus que permitisse que um evangelho fosse inventado. De repente, chega ao seu conhecimento a história de que o Criador amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aí eu tomo conhecimento desse fato, sabe, num mundo de hemodiálise, de transplante de órgãos, num mundo no qual pais enterram filhos, num mundo de fome, sabe? Esse Deus assumir a forma humana e passar por todas as minhas dores, e parar numa cruz, experimentar, portanto, na sua condição de Deus encarnado, dores empáticas por mim. De eu saber que, por um lado, se por um lado há o mistério do sofrimento humano, por outro lado há o impressionante mistério do sofrimento divino. Porque ele criou um mundo no qual seres feitos à sua imagem e semelhança haveriam de se afastar. E para que ocorresse o reencontro,
necessário seria que ele viesse e sofresse pelos rebeldes a fim de redimi-los. Aí eu tomo conhecimento desse amor de cruz, de que ele não apenas mandou palavras para mim, não apenas escreveu poemas, como encontramos nos Salmos, mas que ele assumiu a minha natureza e por mim pereceu. Aí eu tomo consciência disso e descubro que esse não é o Deus verdadeiro. E assim torna-se, quer dizer, meu Deus, como expressar o ponto? Porque o que eu estou querendo comunicar é o seguinte: como ser curado da frustração de não poder amar um Deus que a si mesmo deu sua vida na cruz por mim. O Evangelho exige que a minha razão se sujeite à mensagem de Cristo, pelo simples fato de ser impossível ao ser humano conceber um Deus tão amável como esse. Olha, eu concluo contando uma história da minha vida. Eu tenho 2 relógios. Eu tenho um relógio desses que funciona, mecânico, não sei qual é o nome daquilo. Sabe? É um relógio que não é igual a esse, que eu uso para as minhas gravações. Às vezes você me vê aqui olhando para baixo e tal, é que por ele eu consigo gravar. Eu determino o horário de iniciar a gravação e de terminar. Então, e esse relógio, ele me permite botar fotos. E eu botei um álbum de fotos da minha filhinha, da Alissa. Por quê? Porque quando eu olho para a foto dela, da mesma forma quando eu olho para a foto dos meus outros 2 filhos, só que ela é mais novinha, filha temporã. Há um espaço entre ela e o irmão mais velho, entre ela e o irmão do meio, mais velho do que ela, obviamente, de quase 20 anos. Então, a menininha que apareceu na nossa vida, sabe? A alegria do nosso coração. Minha esposa não esperava mais gerar um filho. E quando apareceu, ela falou, é uma menina, é uma menina. Eu falei, olha, você pode se frustrar que não é uma menina, que ela queria uma menina. Tivemos 2 meninos. E 20 anos, uma casa de bola de futebol, prancha de surfer, cueca, camisa do Botafogo, e agora calcinha, essa coisa toda, boneca, até os animaizinhos aqui de casa agora, sabe, é a Honey, que é um maltês, né, então uma maltesa, e uma gatinha, Floquinha também. As 2, então, quer dizer, hoje as mulheres prevalecem aqui em casa, e os meninos, inclusive, já saíram de casa. Pois bem, mas aí, por que eu mantenho as fotos da minha filha no meu relógio? Porque olhar para ela me faz bem. Comunica doçura à minha alma. Quando ela estava para nascer, uma psicóloga amiga minha disse para mim o seguinte, que essa menina traga doçura para a sua vida. E foi o que aconteceu. Eu penso que se nos livrarmos de confundirmos Deus com o diabo, o exercício, quer dizer, a experiência de só pensar nele vai encher o nosso peito de doçura. É para esse Deus que eu o chamo a servir. E que ele se revele a você na beleza da sua santidade e do amor ardente que tem pela sua vida.